Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso canal sobre tecnologia SAP e tudo que é relevante ali do mundo SAP em termos de carreira, capacitação, tutoriais. Você pode conferir aqui na descrição, você vai encontrar o link para baixar o guia do profissional SAP com todos os vídeos desse canal, com todas as informações relevantes, configuração, sistema, soluções, comentários. Então, fique à vontade aí para baixar esse guia do profissional SAP, né, e fazer suas consultas do que já foi lançado, que já foi divulgado anteriormente. O que eu vou falar agora para vocês aqui é sobre uma solução bastante relevante e se chama Intercompany Matching and Reconciliation. Tá? O que é isso? O processo intercompany é um processo muito presente em todas as instalações. Toda empresa precisa fazer uma transferência de uma empresa para outra, né? Empresa no SAP é aquela entidade, né? É uma organização. Aqui no Brasil é quando você tem um CNPJ raiz exclusivo, né? Você tem que criar uma nova instituição, uma nova entidade, tá? E ficaria como as filiais exatamente aqueles 4 dígitos do CNPJ, né? 8 posições da empresa, 4 da filial, né? Que se reflete também nos centros de distribuições ou plantas, tá? E o dígito verificador ali com 14 posições. Então, essa é, em termos de arquitetura organizacional, a finalidade ali do processo intercompany. Tem que ser empresas diferentes, tá? Então, você faz uma transferência de estoque, você faz um faturamento com uma transferência de estoque, que também é muito comum, ou apenas um replanejamento ali para manter níveis de estoque desde certas plantas de manufatura a plantas que fazem os centros de distribuição de produtos e mercadorias, tá? Isso é bem comum. E dentro desse cenário, a gente tem a etapa do ICMR, que é o Intercompany Matching Reconciliation, que é exatamente o processo de reconciliação entre empresas e partidas em aberto do contas a pagar e receber. A gente vai entender sobre isso. Que também se estendem não só para esse processo logístico que eu citei, que é um cenário muito comum, né, envolvendo mercadoria, bem como prestação de serviço interempresarial, tá? Ou operações ali de tesouraria, de empréstimos e mútuos, tá? Então, você também considera, né, esse cenário de Intercompany Matching Reconciliation, desde que você tenha partidas em aberto, né, em empresas diferentes, dentro do seu contas a pagar e receber, você vai precisar utilizar essa solução, tá? Se você quiser realmente melhorar o teu processo atual. Fazer isso daí no Excel e manualmente realmente é um trabalho enorme e sujeito ali, né, a falhas humanas, perdendo ali dados de diferença, entre outros, tá? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nesse processo intercompany. Justamente aqui, como eu expliquei, eu falei que operações entre empresas diferentes, então considerem aqui são instituições financeiras e contábeis, né, de uma corporação, são diferentes. Esse aqui é baseado no fluxograma das melhores práticas. Geralmente, nas melhores práticas, essa empresa 1010 aqui é uma empresa europeia, alemã, aqui é Estados Unidos. Pouco importa nesse cenário, a gente vai entender só do ponto de vista do review, tá? Nesse cenário que a gente está envolvendo transferência de estoque, mas como eu falei antes, o processo entre empresas diferentes pode ser feito como, por exemplo, uma prestação de serviço de uma empresa em relação a outra, uma operação de empréstimo ou tomada de empréstimo de uma empresa em relação a outra. Isso seria a nível financeiro ou a nível tesouraria também, não apenas a nível logístico, tá? Aqui eu tenho rapidamente, para a gente entender o que eu falei, um cenário, né, da empresa recebedora e aqui a empresa emissora. O que é que está acontecendo aqui? Quem está recebendo o serviço ou a mercadoria, se beneficiando da operação, é a empresa 1010, enquanto que a empresa 1710 seria uma empresa que esteja fornecendo esses subsídios, tá? Prestação de serviço, entre outros. Se for um serviço, o que é que acontece aqui, né? Essa empresa emissora, ela vai se comportar ali como uma credora em relação à empresa recebedora. Ou seja, eu vou emitir aqui uma nota de débito, que seria, na verdade, uma fatura a receber, e uma receita
intercompany, né? Uma receita entre empresas. Enquanto que ficaria para a empresa que se beneficiou da prestação do serviço pagar, né, aquele serviço prestado, seja um frete, uma análise, uma consultoria, qualquer prestação de serviço que a empresa venha ter aqui, uma adequação ali dentro de algum produto, entre outros. O que sobra aqui para nós, eu vou focar bem nas partidas em aberto, tá? Então, o que sobra aqui, olha só, eu tenho um supplier invoice, é uma fatura de fornecedor, e eu tenho aqui no financeiro também um customer invoice, que é uma fatura de cliente, tá? Evidentemente que se a gente for falar em processo logístico, eu tenho aqui um pedido, né? A empresa recebedora faz o pedido para a empresa emissora da mercadoria. Esse pedido aqui é feito um pedido de compra, depois a ordem de venda, a finalidade da ordem de venda é iniciar um processo de entrega, né? De uma mercadoria. Então, vem aqui um outbound delivery, é um processo realmente de entrega com fretamento. Aqui está até o caminhãozinho do frete. E aí ele vai fazer essa entrega logística. E depois disso, a ordem de venda, ela vai iniciar-se aqui um processo de faturamento, valorização de estoque. O envio é feito ali, né, dentro de uma conta de estoque em trânsito. Isso aqui é dentro do Advanced Intercompany. Eu vou fazer um vídeo só para isso, tá? Estou fazendo só um briefing agora. Então, ele vai usar uma conta transitória de estoque. E aí, o que é que eu tenho nesse cenário? Eu vou ter um lançamento de estoque que vai ser um crédito estoque, tá? E que eu vou estar tirando esse produto de estoque e debitando o estoque em trânsito. Depois eu credito estoque em trânsito e debito estoque em trânsito e credito a receita de, perdão, eu credito estoque em trânsito e debito o custo, tá? Então, num processo intercompany normal, eu vou ter simplesmente crédito na saída do estoque, que é a emissão da mercadoria, contra custo. Aqui eu entro no meio com o estoque em trânsito. No final, eu vou ter sempre um crédito no estoque e um débito no custo, tá? Depois vai ter o faturamento com o transfer price, que seria a valorização do valor ali negociado. Aí você vai decidir como que vai valorizar isso aí, se você vai colocar um percentual, né, em cima do estoque, em cima do custo, porque, né, uma empresa, apesar de ser do mesmo grupo, ela não necessariamente tem que cobrar o preço de custo numa transferência. Nesse cenário aqui, eu posso cobrar um valor ali, né, que justifique essa operação, até mesmo para trazer ganhos ali para a empresa emissora. Isso é negociado. Chama-se markup, né? Põe o percentual em cima, eu tenho o custo da mercadoria, se o custo é 1.000, coloco 20%, então isso vai ser faturado aqui como 20% em cima do custo, eu vou ter exatamente isso aí de receita de venda, tá? E sobe para lá. E, em seguida, a empresa precisa pagar esse valor. Então, no final, o que é que a gente tem aqui, ó? Duas partidas em aberto em empresas diferentes, certo? Então, eu tenho aqui exatamente onde funciona a minha solução ICMS. Intercompany Matching, porque ele faz toda uma busca, todo um processo de localização das partidas em aberto. Imagina que isso aqui eu estou fazendo para uma operação simples dentro desse fluxo. Agora imagina centenas de registros toda hora com diversos tipos de serviço e operações entre empresas sendo utilizados, né? E eu tenho definitivamente a reconciliação, que é a compensação dessas partidas aí entre si, para saber realmente a qual operação deu saída e entrada, né, a Delivery Company e a Receiving Company nesse cenário aqui, empresa emissora e empresa recebedora. Bem, aqui dentro do sistema, eu vou mostrar para vocês os principais aplicativos em que a gente faz esse tipo de controle, tá? Eu coloquei tudo salvo numa pastinha, lembrando que essa URL aqui você pode salvar como favoritos. Eu extremamente recomendo utilizar o web browser como armazenamento aqui dos aplicativos, é bem mais prático do que você buscar por dentro do Fiori, né? Dependendo da tua conexão pode ficar um pouco lento. Então eu vou entrar aqui, ó, por exemplo, no processo, que eu tenho definição de métodos, né, de matching, né, de conciliação. Eu criei aqui um método de conciliação. Depois disso aqui, eu vou criar aqui um case,
Eu vou colocar o meu método dentro desse case com critérios. Os critérios aqui, você vai dizer quem é a conta contábil, aí você tem que colocar a conta de conciliação, né, interempresarial, seja de cliente e fornecedor. Nas melhores práticas, seria uma conta 123 para cliente e uma conta 213 para fornecedor. O meio de pagamento, o tipo de documento, tá? Entre outros critérios. Dá para fazer conciliação entre contas do razão, como, por exemplo, contas de resultado, né? Lucro e prejuízo, dá sim, tá? É só configurar dentro do método e do case ali que é possível fazer conciliação direto numa conta de receita ali, porque você vai simplesmente fazer uma atribuição entre uma em relação à outra, não é uma baixa financeira o resultado, vocês vão ver aqui, tá? Eu posso fazer tudo isso aqui com essa ferramenta que é uma transação ICAFU. Eu posso simplesmente baixar um template aqui, um CSV, preencher, e eu posso subir de acordo com o método que eu configurei. Acabei de mostrar esse método, tá? Então, você coloca aqui o teu template, que é basicamente um Excel CSV, e você vai popular informações. Dá para colocar, inclusive, informações de empresas que não são operativas no sistema, empresas de legado, tá? Então, se você tem, no exemplo que eu dei, empresa 1010, 1710, que foram exemplos do Best Practices, eu poderia estar subindo um arquivo com empresas do legado. Eu teria que, pelo menos, ter configurado essa empresa no sistema para ter dados da estrutura organizacional, porém, eu não necessitaria ter operação funcionando para ela, porque o Intercompany Matching Reconciliation, ele é um módulo, tá, separado, ele não trata as informações gravadas nas tabelas de lançamentos reais, como, por exemplo, a BSEG, BKPF, a SEDOCA, ele tem as tabelas internas do tipo ICA, ok? Então, dá para tratar aqui atribuições intercompany e reconciliações intercompany de empresas instaladas no seu sistema e empresas de legados, né, interfaceados. Então, funciona bem. Ou não interfaceados, até porque a gente está usando aqui um template, né, uma planilha por fora. Depois você vai rodar um job aqui, no application job. Esse job simplesmente ele faz a varredura, esse é um matching, né? E ele prepara exatamente os títulos para virem aqui, ó, para a administração de atribuições. Então, eu vou escolher aqui um método que eu utilizei. Posso colocar aqui uma empresa que eu tenho. E eu posso colocar aqui, essa empresa aqui seria o que ele chama Leading Unit, que é a empresa, né, que está fazendo, vamos dizer assim, a sua empresa que está sendo a Delivery Company. A empresa é emissora, né? É uma empresa, vamos dizer, uma matriz em relação à sua filial. Se você tem uma filial que está enviando ou prestando o serviço, naturalmente a gente vai encontrar aqui faturas de clientes intercompany com as suas respectivas afiliadas. E quem são as afiliadas? São os partner units ou trading partner, tá? Tem que ser configurado. Então, a lead unit, ela é configurada na nossa empresa como company, como uma sociedade. Existe essa configuração lá, que é exatamente essa relação. Interessante é que nessa atividade intercompany, a gente tem que duplicar as estruturas organizacionais. Do que eu tinha a relação de empresa para empresa, agora eu vou ter que dizer o que essas empresas são. Então, a minha empresa emissora por exemplo, do serviço que eu estou falando agora, ela vai ser configurada como uma sociedade leading unit. A empresa que vai ser a recebedora e que, por sinal, vai gerar um pagamento da afiliada para a matriz, ela vai existir como um trading partner, um parceiro de negócio daquele trading partner intercompany, ou partner unit, que é esse cenário aqui, tá? Então, eu posso escolher a que tiver disponível. Eu tenho alguns já conciliados aqui, eu posso simplesmente desmarcar. Eu marquei essa conciliação aqui, ó, vou dar um unassign, desatribui, só para mostrar como que é o cenário. Então, nesse caso aqui, ó, eu subi até para o planilha, e aí documento tipo DR, que são faturas do financeiro, né? Exatamente para cobrar uma certa despesa que a empresa teve, ó, a conta que eu configurei no meu método 123, tá? E aqui vem valores. Esse somatório de valores, ele tem que estar batendo com o somatório de valores exatamente do meu parceiro aqui, né? Então, aqui é a empresa emissora e aqui é a empresa parceira. Então, 1.000,
devedor, exatamente estou fazendo a cobrança da afiliada, eu tenho que encontrar lá como partido em aberto 1.000. Então, eu sei que essa operação dentro da empresa está fechada, tá? Então, a minha empresa corporativa está fechada ali, encerrada ali essa reconciliação com a minha empresa afiliada em termos de negociação. Fechou ali o processo intercompany a nível contas a pagar e a receber. Então, você dá uma atribuição, vai escolher o método, tem vários métodos que você pode. Esse aqui é um reason code, tá? Não é especificamente o método. O reason code ele determina se você vai tratar com diferenças, né? Ou você vai ter um método automático, se vai buscar nas tabelas reais ou em outras tabelas. Então, é também configurável. E aí ele gera esse registro aqui, a gente pode dar um detalhamento, e aqui no detalhamento a gente vai ver exatamente o que foi atribuído dentro do processo. Ele está aqui em aberto porque foram documentos que ainda não foram baixados, tá? E compensados. Deve ser feito no financeiro, tá? Essa é uma ferramenta que funciona de novo, não do ponto de vista de lançamentos reais, mas sim de um ponto de vista de gerenciamento. Ele trata os títulos para gerenciamento. E no fim, a gente tem aqui, olha só, um relatório de saldo. Eu vou consultar de novo, meu case, aqui ele contém um método, vou colocar aqui quem foi a empresa, né? Posso colocar aqui a minha empresa afiliada e dar um totalizar, e eu consigo ver ali. Então, o que é que ele me diz aqui para mim? Então, tem duas moedas, dólar e dólar canadense, e ele diz aqui que no meu lead unit, em toda a minha base, eu tenho aqui ainda valores, tá? Eu tenho aqui um valor da empresa em relação que ele de um crédito, nesse valor de 1.930, e aqui está devedor 2.000. E na minha afiliada, eu tenho essa diferença aqui é 930 e 1.920. Então, teve uma diferença aqui, ó. Então, em dólar canadense, ele apontou a diferença em relação da corporativa com a afiliada. Aqui embaixo, a diferença está maior. Então, está dizendo que aqui eu preciso conciliar ainda mais e tem 1.000 de diferença em dólar. Ele dá isso por moeda também. Eu consigo fazer uma seleção por moeda configurada, tá? E também eu tenho um outro relatório que ele vai dar aqui um overview, né? Com base no meu caso. Então, aí aqui ele deu em amarelo, né? Porque ele tem ali uma pequena diferença, apesar de tudo ter sido reconciliado, a gente fez tudo lá naquela tela que a gente viu da gestão dos títulos a serem reconciliados. Aparentemente não ficou ninguém para trás, estava limpo, pelo menos lá, mas ele deixou em amarelo aqui, ó, porque foi reconciliado, tá? E tem ainda diferenças em termos de variação de câmbio entre moedas. Então, tem que estar batendo em todas as moedas, senão ele aponta. Então, ele é bem completo, tá? Ele é capaz de fazer a gestão de todos os títulos a pagar e receber de intercompany, né, entre matrizes e afiliadas, e também as respectivas moedas que elas administram. Então, ele ficaria verde aqui nesse cenário. Então, nesse outro aqui embaixo, que é uma outra empresa, pode ver que ele está até em vermelho, porque ele está dizendo que falta fazer a conciliação de 5 partidas ainda. Então, tem partidas que estão faltando. Então, é uma ferramenta bem completa nesse sentido para fazer toda essa gestão, né, de documentos intercompany a nível contas a pagar e contas a receber, tá bom? Então, esse foi um overview aí da solução ICMR. Não sei se vocês conheciam. Se vocês conheciam, comenta aqui embaixo. Se vocês querem saber mais informações, também deixa aí. Se vocês quiserem que eu faça uma demonstração aí também do Advanced Intercompany, avisa para mim aqui nos comentários da descrição que a gente faz um vídeo, né, falando mais da parte logística do Advanced Intercompany. Nesse cenário aqui, foi uma maneira geral, focando exatamente nas partes de aberto do contas a pagar e a receber entre empresas afiliadas ou intercompany, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, um abraço a todos.